Levante Popular da Juventude São Paulo apresenta Café com Diversidade, colorindo a conjuntura brasileira. Boa noite, pessoal. A gente vai começar agora o primeiro Café com Diversidade aqui do setor de diversidade sexual e identidade de gênero do Levante São Paulo. E a gente vai começar hoje pensando um pouco da nossa... da nossa conjuntura nacional e latino-americana, e pensar um pouco a questão da Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político, que tem sido uma das principais bandeiras do Levante, de uma porção de movimentos. E para isso a gente convidou a Cíntia, companheira do coletivo Lesbi da Marcha Mundial de Mulheres, para contribuir com a gente aqui, trazendo uma perspectiva da conjuntura latino-americana, do movimento, e também contando para a gente um pouquinho do histórico do movimento aqui em São Paulo, como tem funcionado na perspectiva das lesbi. E eu, que na verdade não media no debate, mas enfim, vou falar um pouquinho também da conjuntura, da nossa política hoje institucional, do conservadorismo, e trazer um pouquinho da perspectiva da Constituinte, segundo o que o Levante vem pensando aí para o próximo período. É isso, pessoal. Vou conversar com a Cíntia. Boa noite. Vou já me apresentar aqui. Eu sou a Cíntia, sou da Marcha Mundial de Mulheres e faço parte aqui do coletivo de lésbicas e bi aqui em São Paulo. Bom, vocês falaram para a gente fazer um pouco dessa análise de conjuntura. E aí não tem como não começar falando um pouco da questão do avanço do conservadorismo no geral e o que isso implica em nossas vidas, né? Então, a questão da conjuntura internacional, só para a gente ter uma ideia, a França, né, que tem uma bandeira de igualdade, fraternidade e solidariedade, quando aprovou o casamento igualitário, no outro dia tinha uma manifestação enorme contra, né? Os conservadores estavam na rua. Da perspectiva da América Latina, a questão do casamento, por exemplo, você tem na Argentina, você tem no México, em alguns lugares, né? Aqui no Brasil, essa questão do casamento eu acho muito engraçado, né? Porque a gente pode casar, mas não se aprova a lei anti-homofobia, a criminalização da homofobia, aí você pode casar, mas você continua apanhando na rua e sofrendo violência, né? Mas isso não me assegura, não me dá segurança alguma, né? Então isso eu digo que essa cidadania que a gente conquista, ela vem em conta-gotas, e ela tem por que vir a conta-gotas quando a gente olha esse conservadorismo total que está tendo aí, né? A gente fala que é a bancada BBB, né? É boi, bíblia e bala, né? Que são compostas pelos ruralistas, evangélicos, militares, e que é muito engraçado. Muitas vezes eles não se juntam, não, mas quando eles for para tirar direitos da gente, fazer nossos direitos retrocederem, eles se juntam, né? Então eles são... Por exemplo, a bancada evangélica é a segunda maior bancada, a terceira maior bancada, né? A gente do movimento sindical e vários movimentos perderam para essas bancadas mais conservadoras. Isso implica dizer que, por exemplo, a violência aqui no Brasil, o Brasil é o país onde mais se mata LGBT. São Paulo vem sendo o segundo estado que mais se mata LGBT, né? Acompanhado aí primeiro por Pernambuco, mas São Paulo está ali coladinho, né? E a gente percebe que com o avanço do conservadorismo nas ruas, aumenta a violência, né? A gente percebe que a forma que se fala, o ódio que se tem, né? E a gente viu o dia 15, com essa coisa de volta da ditadura militar e tudo mais, e a gente sabe que muitos que estavam na rua eram nazistas, grupos nazistas, né, fascistas, então que se reúnem justamente para tirar a gente das ruas e tem um viés de violência muito grande.
Bom, o ano passado teve um encontro na Colômbia sobre as feministas lésbicas da América Latina. Eu estive lá e uma perspectiva que elas apontam muito bacana é de fazer um entrelaçado, 3 pontos fundamentais que tem a ver o patriarcado, o capitalismo, o racismo. E isso é um conjunto de opressões que pesam sobre a gente, né? E aí, assim, elas têm uma forma muito interessante de lidar com isso, mas tem batido bastante na tecla da questão do racismo, porque elas entendem que o racismo, desde a colonização, é o processo que mais se sofre aqui na América Latina é com o racismo, né? Não que as outras opressões é que fazem parte de um conjunto de coisas que está casado basicamente com o capitalismo, que cria essas divisões e, principalmente, cria e determina como vai ser. Então, a heteronormatividade vem disso, né? De como é o padrão. O padrão é homem e mulher. Isso é como se dita, né? E aí eu acho engraçado, porque quando se pega esse pessoal falando de definição de família, né? Como uma definição de família, eu falo, poxa vida, vocês deveriam agradecer a gente. A gente ampliou o conceito de família de vocês. O conceito de vocês era só uma família, agora a nossa não. Tem mulher com mulher, tem homem com homem, tem o pai com filho, mãe com filha, isso sempre foi regra, né? Que os filhos sempre ficam para as mulheres, numa relação que aí também não tem como não discutir, a divisão sexual do trabalho, se a gente fala isso. Todas as divisões, por exemplo, da heterossexualidade, ela vem casada com essa questão da divisão sexual do trabalho, né? De que papel a mulher tem na relação e qual é o papel do homem na relação. Bom, aí vem nós lesbianas aqui, né? E digamos assim, olha, a coisa não é bem assim que funciona. Então, quando a gente se afirma na nossa identidade lésbica ou bi, a gente está fugindo de um padrão e saindo de um projeto heteronormativo, né? Então, isso é importante a gente pensar. Bom, algumas coisas eu acho que tem que ser pontuada, que eu acho que é legal, né? A aprovação do nome do social nas escolas e nas universidades, isso é um grande avanço, né? As companheiras trans têm tido um papel fundamental de avanço e de fazer as universidades debaterem isso, né? Isso que eu tenho visto, a provocação que elas têm feito é um favor para a universidade, né? De todos os sentidos. Então, eu estava em Campinas a semana passada, né? E nós discutindo o quanto isso é importante para elas, mas que os formatos ainda não estão, né? Porque, por exemplo, aprova o nome, mas quando você vai estar dentro da universidade, você sofre bullying, você sofre para utilizar um banheiro, você sofre por outras coisas. Então, mais do que aprovar a lei, é fazer com que a universidade seja acolhedora para as trans, né? Seja feminino ou masculino. Então, acho que esse é um desafio grande, não só das universidades, das escolas, principalmente, fundamentalmente, porque a escola é a chave, a educação é a chave. Uma das coisas mais importantes que se tem para a gente trabalhar é a questão da educação. Bom, a gente pensar no quanto essa bancada fere o Estado laico, isso é preciso a gente sempre afirmar nas nossas ações. Estado laico, né, isso é incondicional, a gente não deve nunca abrir mão dessa bandeira e lembrar que é uma bandeira sempre atuante, né? Principalmente quando a gente vê Eduardo Cunha e sua turma toda lá fazendo missa, rezando, né? Então, isso... Aí a gente vai vendo outras aberrações, como o dia do orgulho hétero, né? Enfim, só que, por um outro lado, quando se trata de direitos humanos LGBT, não querem deixar passar uma política pública, não querem... Então, por exemplo, a história do casamento é uma balança muito legal de se perceber, né? Então, quando a gente pede criminalização da homofobia, da lesbofobia, da bifobia, da transfobia, eles não querem, né? Mas assim, como dizer assim, o casamento parece uma contenção. Casar vocês podem, é aquela coisa, né? Vocês podem até ser assim, animadinho e tal, mas não precisa parecer que é, né? Essa é a diferença. Essa é a grande ideia, né? Assim, vocês podem parecer, não precisa mostrar que é, né? Então, o que a gente tem que pensar agora num processo que é esse quadro que a gente tem aqui no Brasil, né? Uma das bancadas mais conservadoras há muitos anos, não se tinha uma bancada como essa.
E a gente, por exemplo, a questão da terceirização, que foi aprovada aí, cara, uma pancada que a gente levou, isso é um retrocesso enorme para as trabalhadoras e nós, mulheres, sabemos o quanto isso está conectado, então, e principalmente nós mulheres lésbicas, porque nós estamos nas terceirizadas. Então, por exemplo, telemarketing, né, que são setores onde a gente, ninguém está vendo o seu rosto, a sua aparência física, você fala pelo telefone, então você pode ter o cabelo colorido, você pode ser alto, pode ser lésbica, pode ser viado, pode ser gay, pode ser tudo, que não tem problema, né? Agora, isso é a precarização total do trabalho, né? E a gente sabe, quem está nesses setores, como se comportam diante disso, né? Agora, eu acho que um dos aspectos que a gente tem que falar com relação, aí eu quero falar com o Levante diretamente, é que, fundamentalmente, não existe como é a juventude que está à frente desse processo para fazer avançar mais e a gente se organizar. Lógico que eu estou dizendo aqui que isso aqui é o papel do Levante, mas isso é uma bandeira que se tem que estar à frente e que eu acredito que se não for a juventude que vai romper com esse moralismo, com essa sociedade, com esse conservadorismo de direita, com certeza, fundamentalmente, é a juventude na rua que vai fazer isso. Isso é o grande diferencial e aí eu acho bacana a perspectiva do Levante que traz isso, né? Essa perspectiva da rua, da ação direta, de várias formas de se manifestar, que está para além somente de só uma discussão, mas está na rua, né? Isso é fundamental para a gente ter uma perspectiva de que avançou o conservadorismo, mas em momento nenhum a gente recuou, né? A gente está aqui, e assim, diga-se de passagem, estamos apanhando literalmente, porque a gente está morrendo todos os dias nas ruas, né? Aqui em São Paulo, eu, por exemplo, já apanhei em São Paulo, né? Então, tenho outras companheiras que também já sofreram aqui, a gente poderia enumerar várias situações aqui que ocorreram. Para vocês terem ideia, a última pessoa presa por crime relacionado a crime de ódio, que foi quando os jovens aqui soltaram uma bomba na parada LGBT aqui no Orochi, foi em 2009. Desde lá até hoje não tem mais nenhuma pessoa que foi punida por esse crime, né? Então, mas a gente sabe que tiveram muitos. E um dado mais específico é que aumentou os números de denúncia, mas que, no nosso caso, enquanto lésbicas e bissexuais e gays, é muito mais difícil, porque muitas vezes você não quer se identificar na família, ter uma repercussão no seu trabalho, por conta do conservadorismo que você enfrenta. E isso dificulta muito mais fazer as denúncias, né? Então, eu, por exemplo, quando fui agredida, eu passei por 3 delegacias para ser atendida. E só fui atendida na delegacia do DECRAD, que é uma delegacia especializada em crimes como esse, de racismo, de ódio e tudo mais. Tem uma equipe muito bacana para lidar com isso especificamente, tem um olhar fantástico, foi onde eu me senti acolhida. Eu passei por 2 delegacias, inclusive a delegacia da mulher, e não pude ser atendida, né? Quando tinha sido agredida fisicamente, dedo quebrado, pé quebrado e tudo mais. Então, assim, a gente percebe que esses movimentos têm sido impulsor para que a violência ocorra cada vez mais com a gente nas ruas, né? A gente sabe que esse é um resultado que não é à toa, né? Que cada vez mais a gente tem visto a violência avançar nas nossas vidas enquanto lésbicas e bi, enquanto trans também, claro, passam por, né, as travas, então nem se falam, né? Porque já entram num grupo de risco ali de... quando a gente pega os relatórios que se tem, né, sobre casos de homofobia e tudo mais, as características dos crimes, eles são extremamente violentos, é a representação do ódio mesmo, né? De mutilação, de decapitação, de abuso sexual, enfim, de estupro, né? Então a gente teve aqui na Praça Roosevelt um caso de uma garota que sofreu um estupro corretivo, né? A gente tem visto muito o avanço do estupro corretivo, né? Então, assim,
Estupro corretivo, a gente sabe que é forçação de barra para que as lésbicas voltem e apreciem, né? Voltem a assim, enfim. É demais, né? Então, basicamente é isso, assim. Depois a gente pode continuar mais com esse café aqui, que tá bom pra caramba, inclusive. Da gente poder pensar de que forma que a gente avança, né? Agora, para a gente pensar um pouco na perspectiva do movimento aqui, lésbicas e bis na cidade de São Paulo. O movimento LGBT, ele vem de uma história lá do período da questão da AIDS. E eles vêm muito conectados com a questão das ONGs, mas tiveram um papel fundamental naquele momento, assim, extremamente... E a partir daí que o movimento LGBT se organiza. Que é diferente de a gente que vem de uma perspectiva de movimento de rua, de movimento popular, né? Então, por exemplo, e aí também mais a engrossar a sopa do levante aí, que é o seguinte, há um diferencial enorme de quem vem do movimento popular e carrega o feminismo para quem vem do movimento LGBT, que vem de outras organizações. É impressionante a atuação, a diferença que é. Então, para vocês terem ideia, quando a gente estava lá na Colômbia, e uma das meninas que estavam lá da Argentina pediu para que o encontro fosse na Argentina. Mas aí as meninas perguntaram, vocês são ligadas às ONG? Nós temos uma ONG lá na Argentina. Ah não, então a gente não quer dar para nenhuma ONG, porque quer que o movimento seja autônomo e siga independente. Então, aí o próximo encontro vai ser no Peru, que aí é um movimento organizado, autônomo, independente que está lá. Então, eu acho que... E aí, assim, como que isso acontece aqui um pouco pra gente? Por que tem a caminhada lésbica? A caminhada lésbica tem a contraponto da parada LGBT. A parada LGBT, acho que alguém chegou, né? A parada LGBT, que nós lésbicas, sofria muita invisibilidade, né? Então, por conta disso, veio uma experiência lá do México de fazer a caminhada lésbica que antecede a parada. Na nossa cidade, aqui em São Paulo, funciona assim. Inclusive, nós somos um poucos lugares que faz nessa época, porque a maioria dos outros lugares faz no dia 29 de agosto, que é o dia da visibilidade lésbica, né? Então tem essa coisa. Então, a gente faz aqui a caminhada, que é uma reunião aberta, onde todas as organizações podem vir, mas também como meninas também podem vir, estar juntas com a gente aqui, somar, fazer, construir. E cada vez mais a gente percebe que a caminhada tem sido uma opção das meninas para poderem estar numa atividade que seja mais politizada, que tenha mais política. Não que a parada, a gente também não pode dizer aqui que a parada é só, como se diz, a festa. Agora, presta atenção, esse ano, um ano extremamente complicado para nós, estarmos na rua, o avanço do conservadorismo e a direita estando na rua pedindo volta da ditadura militar, a parada LGBT me tira um nome que é eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, alguma coisa assim, né? Então, isso, por exemplo, demonstra que está muito longe de se discutir com as trans, né? Isso, quando você solta uma chamada como essa, você acaba com a vida das trans, né? Porque elas estão dizendo exatamente o contrário, né? Eu nasci assim, não preciso ser assim, não é assim que vocês vão me dizer como é que eu vou ser e eu vou me comportar nessa sociedade como eu quero, com o meu corpo, com as minhas regras. Então isso fere muito a autonomia, né? E não dialoga. E também não coloca em xeque a violência que a gente sofre, né? Então a nossa cidade é interessante quando tem a parada, porque tem um setor comercial que vive disso. A gente aqui em São Paulo só perde para a Fórmula 1 no evento, né? A gente é o segundo evento maior da cidade. Só que aí você tem um complicador aqui, extremamente complicado. Porque você põe 3 milhões numa parada, num sábado, no domingo, a cidade superlota, você tem turismo. Bom, amigos e amigas, quando chega na segunda-feira, na hora de sair para ir trabalhar, na hora de que a cidade é realmente um concreto armado que ela é, aí você sofre violência, e aí o movimento não consegue se organizar e ir para a rua em torno do que acontece. Então, por exemplo, a gente vê casos e casos de agressões onde a gente tenta se manifestar, mas a gente não consegue aglutinar o movimento em torno disso e ir para a rua, né? Então você pode ver,
Como não falar da questão da homo, da trans, da lesbofobia, da criminalização, se essa é uma pauta primordial, isso tem a ver, na verdade, eu sempre falo assim, olha, essa pauta ela tem a ver com a minha vida, porque é uma questão de vida mesmo, assim, é em risco, né? A gente tem um risco que nenhum outros espaços tem de convivência, a gente sofre com isso, né? E aí você pode acumular também, né? Ser lésbica, negra, pobre, da periferia, isso é violência em cima de violência, isso demonstra vários outros parâmetros de que o acúmulo disso dificulta muito mais a vida das mulheres lésbicas e bissexuais, né? Então essa divisão total aí é extremamente complicada. Bom, diante disso, a Caminhada é uma das organizações mais interessantes que a gente tem aqui, do ponto de vista de nós mulheres lésbicas e bissexuais, né? A gente tem tentado fazer crescer mais a data do 29 de agosto. O ano passado a gente fez um festival super bacana, né? Então, de visibilidade, levamos bandas e tal, Luana Hansen sempre com a gente, tudo mais. Então, assim, essa perspectiva de estar na rua de modos diferentes e o Levante traz isso, eu acho que é fantástico. Fantástico mesmo, e eu acho que vocês têm muito para contribuir e justamente fazendo esse diferencial, que é levando a luta popular, que, inclusive, uma coisa nós temos que ter muito clara entre nós. Nossa bandeira não vai ser sozinha se ela não estiver casada contra o racismo, se ela não estiver casada com outras bandeiras de movimentos sociais, nós não vamos conseguir avançar. Porque, da mesma forma que muitos movimentos sociais não conseguem discutir, não conseguem debater, porque não tem esse acúmulo, né? E isso não parece nas pautas de reivindicação. E quando nós estamos no movimento fazendo isso, nós damos visibilidade à pauta. E a gente põe, junto com as outras pautas, a necessidade, então, de educação, né? Então, a gente precisa de várias outras coisas, de segurança, né? Várias outras coisas que favoreçam a nossa vivência e convivência na cidade, né? Bom... Queria agradecer mais uma vez a Cíntia. A gente está com uns probleminhas, está travando um pouco o nosso vídeo, e a porta também deu uma travada, agora vocês ouviram aquele barulho. Mas tudo já se normalizou, aparentemente. E, enfim, vou começar a minha fala. Então, pessoal, a Cíntia trouxe um pouquinho da perspectiva do movimento latino-americano, do movimento aqui em São Paulo e tal, e no Brasil. Eu queria voltar um pouquinho para pensar um pouco como tem sido a nossa participação política mesmo não é nem participação política, né, mas como a gente é invisibilizada, na verdade, na nossa sociedade, né? E aí trazer um pouquinho de como a gente tem algumas dificuldades muito sérias ainda, né, no nosso reconhecimento. Quando a gente pensa... Eu sempre faço isso. Não, calma. Quando a gente pensa na nossa vivência enquanto mulher lésbica ou bissexual, a gente não tem, hoje em dia, uma atenção da nossa saúde pública brasileira que vá diretamente ao nosso encontro. Então, a gente tem enormes dificuldades de conseguir entender a nossa saúde pública, de conseguir nos entender enquanto já é difícil, né, no patriarcado. Toda a dificuldade da sexualidade da mulher, imagina da mulher lésbica, da nossa própria proteção e segurança nas nossas relações sexuais. Então, a gente hoje não tem métodos preventivos e contraceptivos não, né, mas preventivos da mulher lésbica, e isso é uma grande dificuldade que a gente tem. Quando a gente pensa, ou até nas pesquisas que a gente tenta fazer, a gente não encontra no censo hoje, ninguém pergunta pra gente a nossa orientação sexual. Eu não sei se isso mudou recentemente, mas até onde eu sei, ainda não mudou. Então isso é outra dificuldade que a gente tem, porque a gente não tem dados concretos, factíveis, etc., de qual é o nosso percentual na população brasileira hoje, que a gente tem, em média, 15% da população brasileira é LGBT, mas ainda é um dado muito frágil, porque vem de pesquisas
que, enfim, podem ser ou não ser factíveis, etc. Apesar de serem, às vezes, muitas vezes, bem sérios os institutos. Mas não temos dados brasileiros até para poder medir, compreender e até ter políticas públicas mais efetivas nesse sentido, né? Então a gente encontra muitas dificuldades, assim. O Brasil hoje, acho que a Cindy já falou isso, é o recordista em número de mortes de LGBTs, o recordista de mortes de transexuais no mundo. Isso não é brincadeira, isso é simplesmente lidar com o recorde de número de mortes hoje no Brasil. No mundo inteiro a gente consegue ser o pioneiro nisso, né? Enquanto falta-nos pioneirismo em muitas coisas seriam importantes para o nosso país. Para além disso, a gente tem aí uma porção de coisas que nos carregam para debaixo de uma coberta, para debaixo de um tapete, em que as políticas públicas nos invisibilizam muito, né? Então, quando a gente fala do casamento, é isso que a Cintia falou. É bonitinho, é romântico, etc., mas tratem de ficar quietinhas, e até mesmo de uma... Até numa conversa que a gente teve com a Cintia, um debate uma vez, que a gente falou sobre o como querem que seja a lésbica do século XXI da novela da Globo, né? Que é a lésbica feminina, que tem o corpo da Letícia Sabatella, que é bonitinha, que é, enfim, né? Aquela... Isso. Que é, tipo, toda uma definição. Pode ser lésbica, mas... Por favor, seja no modelo padrão da sociedade Globo, né? Então, isso sem falar na comunicação brasileira, né? Que é uma palhaçada, não deixando o mérito do casal lésbico da novela do Globo de agora, mas é muito difícil pra gente, a gente vê o tempo todo programas de humor que não pararam de fazer chacrinha com a nossa cara, e violência não tem graça, não é bonito, não é piada, apanhar na rua não é legal, e enfim, eu acho que a gente tem aí diversos desafios, né? E diante disso a gente tem um sistema político que hoje passa por uma crise enorme, né? A gente vê um sistema que foi criado durante a ditadura militar, quer dizer, pós-ditadura militar, né? Mas com um congresso biônico que foi constituído por militares, enfim, pessoas que tinham claramente o interesse econômico e político fortemente vinculado a um modelo conservador, e isso acaba por nos colocar um desafio muito grande hoje, né? Que é como a gente faz para nos tornarmos visíveis, como a gente faz para a gente conseguir de fato quebrar essa barreira do sistema político do nosso país para avançar com as nossas bandeiras, né? Falo aqui da questão LGBT, mas poderia falar da questão das mulheres, da questão racial, que é tão absurda quanto no nosso país hoje. A gente tem um presidente do nosso Congresso, que é o Eduardo Cunha, que é um dos caras mais babacas e conservadores que eu já vi na televisão, superando Bolsonaro em ridiculismo, superando, enfim, né, Marcos Feliciano, e como eles conseguem ser motivo de profunda desgraça para nós, né? Porque reafirmam um conservadorismo careta e mesquinho e ultrapassado perdão, pessoal, que às vezes até pode parecer engraçado enquanto eles são hétero... Enquanto eles conseguem, às vezes pode até parecer engraçado, porque eles são o extremo, assim, mas acaba sendo extremamente periculoso, né? Não à toa a gente vê mortes diárias da nossa população na luz do dia e nada é feito, né?
E aí o arquivamento do PL 122 é a demonstração de como o conservadorismo tem um reflexo no Congresso e de como a gente tem dificuldade de avançar quando a gente olha o PL do Eduardo Cunha, que propõe o Dia do Orgulho Hétero, que é uma palhaçada, mas que, enfim, está tramitando no Congresso. Uma entrevista do Bolsonaro, porque o Jean Willis não quis sentar do lado dele, dizendo que ele sofreu heterofobia, como se isso fosse possível, né? Porque, afinal de contas, héteros estão morrendo aí diariamente por sapatônicas que não querem dar para eles, enfim, né? A gente constantemente estupra heterossexuais, desculpa, é foda, né? Mas, enfim, a gente... Fala um pouquinho sobre a PEC 122, para quem não conhece muito. A PL 122 é um projeto de lei que previa a criminalização da homofobia, né? Essa PL era da Marta, se eu não me engano, junto com o Jean e mais uma porção de deputados. Essa PL caiu esse ano, mas ainda temos uma PL que eu tenho uma colinha aqui no meu computador, um minuto só do número, que é a 7582 de 2014, que é da Maria do Rosário, que ela propõe não só a criminalização da LGBTfobia, mas também a criminalização de todo crime por ódio racial, afro-religioso, enfim. É uma PL importante, ela propôs essa PL sozinha no Congresso, ainda está tramitando, então é por ela que a gente tem que brigar no próximo período. Acho que para nós, do Levante, tem sido uma bandeira prioritária, porque é isso que a Cíntia falou, a gente hoje tem que brigar pela nossa vida. Isso é uma bandeira de unidade muito forte entre o movimento LGBT no Levante, entre os negros e negras e entre as mulheres. Isso é muito complicado. Estou falando aqui sem chorar, mas enfim, porque a gente tem que lutar pela nossa vida, o que é absurdo em pleno século XXI, em pleno 2015, a gente não conseguir avançar nesse sentido sequer, sabe? Então, para nós hoje é uma prioridade central conseguir avançar nesse sentido. Mas para não ficar aqui falando só de desgraça e trazendo um pouquinho da conjuntura da cidade de São Paulo, a gente teve alguns mínimos avanços importantes para nós, muito importantes no sentido do movimento trans e travesti em São Paulo, que sempre teve muita dificuldade de enfim, né, sair um pouco para a rua, para frente, para se mostrar, etc. Então, a gente tem hoje uma bolsa, que é a Transcidadania, para as mulheres transexuais e travestis poderem estudar aqui em São Paulo, uma bolsa de R$ 822. Em 2 escolas, se eu não me engano, tem uma preferência, uma coisa assim nesse sentido, ainda está caminhando, mas é um avanço importante, na minha opinião. Inclusive da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo, conseguir dar conta disso, assim, de pensar nesse sentido é importante. A gente tem agora um centro de referência LGBT, que foi criado agora no final de março, também aqui na Prefeitura de São Paulo, promovendo isso, o que demonstra uma vontade política da Prefeitura mínima de querer conversar, de conseguir fazer um mínimo debate com a população LGBT, o que há muito tempo não se havia aqui em São Paulo. Essa perspectiva a gente caminha, né, ainda no estado de São Paulo, uma perspectiva bem complicada, apesar da gente já ter centros de referência, apesar do conselho, etc. A gente encontra muita dificuldade, encontra uma direita no próprio movimento LGBT, né, que eu não diria nem movimento LGBT, mas a diversidade tucana, que é muito forte mesmo, assim, a gente pode ver na própria organização da parada.